Aí a Antônia escreveu: fui ajudar uma amiga que estava e não queria ajuda em crise de esquizofrenia. E ela se virou contra mim. A minha vizinha veio no portão várias vezes para me pegar. Ela ficou com raiva de você, é isso? Esse é um ponto que a gente que se requer muita habilidade, eu não sei, ou experiência. Como ajudar as pessoas em situações que elas talvez se voltem contra você? É que nesse caso, né, da esquizofrenia é mais complicado, né? Segundo o Freud, na psicanálise, ele diz que as pessoas são ou neuróticas ou psicóticas. As pessoas que convivem em sociedade, assim, minimamente, que são, assim, a maioria, são os neuróticos. Então, a gente é neurótico. O normal da sociedade é o neurótico. Tem pessoas mais neuróticas e pessoas menos neuróticas. Quem não consegue conviver em sociedade e precisa de algum tratamento especial, específico, até de internação, esses são os psicóticos, que não conseguem conviver em sociedade. Ou seja, conviver em sociedade não precisa... conviver em sociedade se aceita muita coisa. A Antônia escreveu: sim, ela me xingava e jogava lixo na minha porta. Então, esse é um desafio, né? O desafio é esse, como ajudar cuidando de si. Ou como respeitar que a pessoa pode não querer ajuda. Ou como reconhecer que talvez a ajuda que a pessoa precisa é uma ajuda específica, especial. E que às vezes não é uma ajuda assim... Só tá bem intencionado talvez não seja suficiente. Às vezes pode ser uma situação para ajuda médica, psiquiátrica, coisas assim. E, bom, então, para fazer um resumo e fechar a aula de hoje, o assunto foi tristeza profunda, vazio emocional, falta de sentido e depressão. Na minha experiência de atendimento, eu já atendi pessoas com queixas de tristeza muito profunda, porque o marido tinha falecido, porque estava passando por alguma transição na vida e não tinha apoio, vários motivos, porque tinha terminado um relacionamento, porque tinha mágoas. Geralmente, essa tristeza profunda está associada a mágoas, a sofrimentos, a situações intensas do passado. Muitas vezes a gente repete com a gente essa dureza. Deixa eu ver, a Antônia escreveu: depois descobri que era a minha dor que precisava ser cuidada. É isso mesmo. E quando a gente cuida da gente, fica mais fácil aceitar que as pessoas têm o tempo delas. Às vezes pode parecer indiferença não ajudar alguém que não pediu ajuda. Mas pode ser respeito também. Respeito ao tempo da pessoa, respeito que a pessoa pode não querer ajuda. Às vezes, o ajudar é estar por perto, mas sem fazer nada, sem falar nada. O que é negativo é quando a pessoa quer ajudar dando conselho, impondo um jeito de ajudar. Isso é negativo. É negativo porque reforça uma dor. E é a própria dor do não sentir escutado, não sentir ouvido. E a gente tende a tratar os outros do jeito que a gente se trata. Então, na medida que tem um incômodo, você pode aproveitar para voltar-se para dentro e cuidar da dor que você percebe por trás do incômodo. Então, tristeza pede cuidado. Boa noite, Rejane. Então, a tristeza, ela convida a gente a cuidar de si. A Eliane escreveu: mas oferecer ajuda quando vemos que a pessoa está triste, por exemplo, pode? Então, você pode fazer o que você sentir que é certo. Não tem pode e não pode, não é isso? Nesse caso, qual seria a ajuda, Eliane? A pessoa está triste. Qual seria a ajuda? Me dá um exemplo. É perguntar se a pessoa precisa de alguma coisa, é isso? E se a pessoa respondeu: preciso ficar sozinho? Ou preciso ficar em silêncio?
Qual seria, nesse caso? Você vê uma pessoa triste e aí você oferece ajuda? Qual seria a ajuda? Perguntar se precisa de alguma coisa. Aí a pessoa pode dizer, eu preciso ficar sozinha, em silêncio. Perguntar se a pessoa quer conversar para ajudar a pessoa a se distrair, seria isso? Muitas vezes. Então, o desafio do lidar com a tristeza pode ser que a conversa distraia da tristeza e não ajuda a resolver, de fato. Deixa eu ver a mensagem da Léo Almeida. Respeitar o tempo do outro, ouvir apenas pode ser uma boa ajuda. É isso mesmo. É isso mesmo. É por isso que quando a tristeza pede recolhimento. Se você vai se oferecer para conversar com a pessoa, talvez você não está ajudando a pessoa. Talvez você está se ajudando, entendeu? Pelo seu desconforto de perceber alguém que está triste no ambiente. E você não quer que as pessoas fiquem tristes porque pode tocar na sua tristeza. Isso que a Léa Almeida escreveu é o caminho para lidar com a tristeza. A tristeza pede recolhimento. Se eu estou triste, eu preciso me recolher. Que ajuda eu posso precisar estando triste? Do meu espaço. Se alguém vem me oferecendo conversar comigo, será que ajuda? Talvez ajude mostrando consideração. Entende o que eu quero dizer? Às vezes a pessoa que está triste, está quieta, ela está no processo dela, ela está digerindo o que ela está passando. Mas aí as pessoas em volta se incomodam com isso, porque elas próprias não estão confortáveis com a tristeza delas. E alguém triste no ambiente toca na tristeza que eu não cuidei de mim. E aí, ao invés de eu cuidar da minha tristeza e, e escolher que a pessoa tem um tempo dela, às vezes ficar perto em silêncio, sem oferecer ajuda. A pessoa não pediu ajuda. Por exemplo, se a pessoa não pediu ajuda, você vai lá, perguntar, você quer ajuda? Às vezes a pessoa precisa só de um pouco de atenção, seria um alívio. Então, eu vou comentar de novo. A tristeza é um chamado do eu emocional para eu perceber ele. Então, se eu estou triste, é normal que eu me recolha. Às vezes a pessoa precisa de atenção. Será que por isso que ela está triste? Porque alguém não está dando atenção para ela? Ou será que ela não está dando atenção para ela, não está cuidando dela? E às vezes esse recolhimento pode ser que ela perceba: eu não estou cuidando de mim, vou cuidar. E aí, se ela se distrai porque recebeu atenção, talvez ela não chegue nesse ponto de perceber que ela também não está cuidando dela. Aí aquilo que bem intencionado seria uma ajuda, acaba sendo uma distração, entendeu o que eu quero dizer? O que eu estou mostrando é que, às vezes, a vontade de ajudar, ela pode ter um efeito negativo. É como se fosse assim. É que é muito sutil a questão da tristeza. E é desconfortável, muitas vezes, lidar com ela. Quer ver, a Ingrid Teixeira escreveu assim: no meu caso, ajudaria. Eu me senti triste porque queria ter alguém para conversar hoje. Tá vendo, Eliane? A Ingrid, ela tá no YouTube, ela escreveu que, no caso dela, ajudaria. Que ela estava triste porque ela queria alguém para conversar. Então, ela se sentiu sozinha. Mas, tá vendo? Mas olha qual é o ponto-chave. Ela não tem consciência que ela pode conversar e dar acolhimento ao eu emocional. A mente dela busca a solução em conversar com alguém. Só que aí, esse conversar com alguém alivia a tristeza, momentaneamente. Quando a gente fica sozinho, pode acontecer de eu perceber: mas eu estou comigo, eu posso estar comigo? Eu só estou sozinho se eu estou comigo. A minha mente vai buscar uma solução rápida. Qual que é a solução rápida? Eu estou me sentindo sozinho e estou triste. Qual que é a solução rápida? Eu vou conversar com alguém. E aí alivia. No dia seguinte, de novo a tristeza, e aí eu vou conversar com alguém. Só que vem a tristeza maior.
Então, o que eu estou mostrando é, às vezes não ter, acabou me respondendo, às vezes não ter alguém para conversar quando está triste pode ser um presente. Essas tristezas que eu trabalhei, foi muito curioso. Às vezes que eu sentia, a minha mente também quis conversar com alguém, achando que se conversasse com alguém ia aliviar. A minha sorte é que eu não arrumei ninguém na ocasião. Então eu tive que conversar comigo. E o que a nossa tristeza precisa é que a gente converse com a gente. Conversar no sentido de dar acolhimento, entendimento. A maioria não tem consciência, é isso mesmo?